Muito boa noite, sejam bem-vindos a este webinar organizado pelo Conselho Estratégico Nacional do PSD, da secção Infraestruturas e Obras Públicas. O tema que nos traz aqui hoje é um tema da maior relevância, importa debatê-lo de forma alargada e tanto mais informado quanto possível. Tenho o prazer de ter connosco hoje neste painel o professor Mário Lopes, que irá fazer uma intervenção inicial, a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, o deputado Carlos Silva, a deputada Filipa Roseta, que irá moderar a sessão e é também da equipa de coordenação do Conselho Estratégico Nacional de Obras Públicas e Infraestruturas, e o vice-presidente do PSD, a quem saúdo e agradeço estar connosco nesta sessão, professor David Justino. Neste passo de imediata palavra à deputada Filipa Roseta, que irá moderar a sessão. Agradeço a todos os que estão aqui e todos os que nos acompanham no Facebook e que queiram participar neste debate e na tomada também de uma posição do Conselho Estratégico Nacional sobre este imenso desafio que é como vamos ou não colocar nos eixos a ferrovia em Portugal, se efetivamente o Plano Ferroviário Nacional responde às nossas necessidades e estamos a tirar partido desta oportunidade única que temos neste momento pela frente. Muito obrigado a todos. Filipa, força. Olá, boa noite a todos. Então vamos lá ver se é desta. Isto é que é o nosso plano esta noite, a ver se conseguimos ser desta que o país consegue finalmente ter uma boa estratégia para a ferrovia. Aproveitamos que o Plano Ferroviário Nacional foi posto em discussão pública em abril, para pensarmos aqui primeiro com uma perspectiva técnica, depois uma visão europeia, a política europeia, visão nacional e depois a visão do partido. Portanto, eu vou seguir os vossos comentários no Facebook e vou tentar colocar as vossas questões também, para além das minhas, aqui ao nosso excelente painel, para chegarmos aqui a alguma conclusão. Vamos ou não vamos entrar nos eixos? Professor Mário Lopes, passa-lhe já a si. Vai fazer aqui uma primeira apresentação técnica. Obrigado pelo convite para estar aqui. Eu queria fazer aqui a partilha de ecrã, deixem-me ver se isto está a funcionar. Bom, mas primeiro queria agradecer ao PSD por este convite. Não sei se já estão a ver o fecheiro. Já estamos a ver, sim. Já estamos a ver. Pronto. Portanto, eu primeiro agradeço o convite para aqui estar e eu vou falar um pouco do plano ferroviário, mas apenas há aspectos positivos. Eu vou falar também daquilo que são as discordâncias e os pontos que eu acho que precisa mudar. O que é que seria preciso mudar? Para já, só aqui uns dados para enquadrar o problema. 70% das exportações portuguesas e importações são para a União Europeia. E, ultimamente, nos últimos anos, mesmo com a crise, têm subido a um ritmo acima do PIB. Em relação ao nosso comércio externo, portanto, 70% é com a União Europeia, como vos disse. A ferrovia, destes 70%, a rodovia é 80% em valor, o transporte marítimo 14% e a ferrovia está aqui 2%, mas é menos do que isto. Isto são dados do tempo em que ainda funcionava aquele comboio para a Alemanha da Auto Europa. O que é que isto significa? Que o modelo das nossas trocas comerciais com a Europa está esgotado, está assente na ferrovia. É um modelo que está completamente esgotado e que não tem hipótese de servir as necessidades futuras da nossa economia. E as políticas europeias, isto por razões ambientais e energéticas, e as políticas europeias para garantir a sustentabilidade do sistema de transportes na Europa é transferir até 2030 30% do tráfego para distância, o tráfego de mercadorias acima de 300 km e mais de 50% até 2050. Transferir isto da rodovia para o transporte marítimo e para a ferrovia, em particular para a ferrovia. Agora, gostava de vos dar aqui só umas conclusões de um estudo, de um inquérito que a CIP fez ao tecido empresarial sobre a questão da via marítima, porque aqui há uns anos atrás dizia-se que nós não precisávamos da ferrovia, que não havia problema, que tínhamos os nossos portos, exportávamos para a Europa por via marítima. E o que é que sucede? O resultado desse inquérito, e é muito claro, é que para muitos setores da atividade, a via marítima não é alternativa às vias terrestres, porque tem menor frequência, menor fiabilidade e menor rapidez.
muitas empresas não conseguem concorrer com as suas congêneres espanholas e outras se estiverem dependentes pura e simplesmente da via marítima. Gostava só de deixar aqui digamos, um parênteses, que a via marítima também é muito importante porque é mais barata por tonelada quilómetro. Mas, portanto, o que significa é que as empresas de facto precisam tanto da ferrovia como da via marítima. A União Europeia, agora falando, portanto, da ferrovia, a União Europeia financia de forma prioritária uma série de corredores em que estes corredores, portanto, é para todos os meios de transporte, mas interessa-nos aqui a ferrovia, e há aqui um corredor, que é o corredor amarelo, que é prioritário para financiamento, que é o único que vem ao nosso país. Este corredor liga-nos ao centro da Europa e é fundamental para as nossas importações e exportações. Eles chamam isto o corredor atlântico, portanto, do Porto a Sines, e 2 linhas transversais para o centro da Europa. Estas linhas são todas fundamentais para nós e têm que ser feitas, para isto funcionar, elas têm que ser feitas, têm que ser interoperáveis, ou seja, não pode haver obstáculos técnicos à circulação dos comboios. E destes obstáculos há vários, mas o mais importante é a bitola. A bitola é a distância entre os carris. E está escrito no Regulamento 1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 38, que a bitola nominal de via para as novas linhas ferroviárias é 1435 mm, ou seja, a bitola europeia. Em Portugal são 1668 mm. Ou seja, os nossos comboios, as nossas linhas, não permitem passagem direta de comboios para linhas no resto da Europa, a não ser em parte da rede espanhola. A ferrovia portuguesa atual é muito pouco competitiva, portanto, como eu disse, a via rodoviária vai deixar de ser, a via marítima não é alternativa para muitas situações e a ferrovia não é competitiva por várias razões. Uma é falta de interoperabilidade, ou seja, obstáculos técnicos à circulação dos comboios, o mais importante dos quais é a bitola, mas existem outros, sistemas de sinalização e controle de velocidade e outras coisas que lhe tiram competitividade, que são as pendentes excessivas e o facto de não permitirem cruzamentos e ultrapassagens de comboios de 750 metros. Aqui, só para terem a noção, para quem não está familiarizado, aqui é tudo bitola europeia, no centro da Europa. Portugal e Espanha são uma ilha ferroviária que tem a bitola ibérica, mas a rede de alta velocidade espanhola e muitas linhas começam a ser feitas agora em bitola europeia também. Portanto, com o mesmo do resto da Europa. Portanto, a tendência é para o isolamento de Portugal. A ilha ferroviária vai ficar cada vez mais pequena e, no limite, vai ser só Portugal. A bitola ibérica é isto aqui, a bitola europeia é aquilo. Portanto, numa linha, 2 linhas com diferentes bitolas, os comboios não passam, em geral. Agora vamos falar aqui um bocadinho do Plano Ferroviário Nacional. Eu ia dizer aqui que a vontade de fazer um plano é muito positiva, mas há aqui uma série de aspectos negativos sobre os quais iria falar. Mas, portanto, estabilizar um planeamento de médio e longo prazo, isto é uma coisa que sempre devia ter sido feita, e tem aqui uns objetivos que não são compatíveis com os meios, que é a integração nas redes transeuropeias, a integração do modo ferroviário nas principais cadeias logísticas nacionais e internacionais. Qual é o problema? O problema, isto foi dito na apresentação, que eles tinham, o plano estava a ser feito com uma visão a 30 anos. Qual é o problema? Que é a manutenção da exclusividade da bitola ibérica. Ou seja, Portugal vai ficar cada vez mais isolado da Europa porque os nossos comboios não vão poder passar para a Europa e os outros não vão ter interesse nenhum em vir a Portugal. Portanto, nós estamos, exagerando um bocadinho, a albanizar a nossa economia. E, portanto, queria dizer que este aspecto é incompatível com os outros objetivos, com os objetivos do próprio plano ferroviário. Há outras questões importantes, eu não consigo, com o tempo que tenho, falar de tudo. Vou falar essencialmente disto, porque eu acho que é aqui que está, digamos, o aspecto mais importante. Há aspectos positivos ao nível da coesão territorial, embora territorial, há uma visão positiva sobre a intermodalidade, ligação da ferrovia aos portos, aeroportos, transporte urbano e regional. Agora, eu vou parar aqui, vou falar um bocadinho das razões que justificam, ou que o governo tem apresentado para justificar as suas opções. E se lembrarem, o professor Costa e Silva, quando começou a trabalhar para o governo para fazer o plano que fez, que deu origem ao plano de recuperação e resiliência,
ele disse que a bitola europeia era para acabar. E depois um dia disse que tinham-no informado que não era preciso acabar com a bitola ibérica, era para acabar para passarmos para a bitola europeia. E uns tempos depois mudou 180 graus e disse que afinal já não era preciso porque havia soluções técnicas. Eu gostava de falar aqui um bocadinho destas soluções técnicas. Eu vou tentar descodificar aqui alguns problemas técnicos para quem não está familiarizado. Esta solução tecnológica que o professor Costa e Silva falou e que o governo também referiu, só para consumo doméstico em termos de argumentos, para a União Europeia a conversa é um bocadinho diferente, que dizem que a bitola europeia é desnecessária e consiste nisto, são uns eixos que permitem que as rodas se aproximem e os comboios passem de uma bitola para a outra. Qual é o problema com isto? É que estes eixos existem há mais de 50 anos e os espanhóis estão a ver se vêm livres deste tipo de problemas. E este documento que eu estou a apresentar aqui é dos fabricantes dos eixos. E o que diz aqui é extremamente importante. Diz aqui, este eixo de ancho variável, ancho é a palavra espanhola para a bitola. Este eixo de bitola variável permitirá que a bitola europeia se vá implantando progressivamente nas linhas de bitola convencional, na bitola ibérica. Este eixo permitirá que coexistam tráfegos de mercadorias em ambos os eixos e progressivamente se possa mudar o eixo, a bitola da rede convencional existente em Espanha para adotá-la ao eixo internacional que é a bitola europeia. Ou seja, isto é uma tecnologia de transição, não é uma tecnologia para resolver o problema permanentemente. Estes eixos são competitivos se a alternativa for andar a fazer transbordos entre redes com bitolas diferentes. Não são competitivos nas ligações normais que existem no centro da Europa, em que a bitola é sempre a mesma. E gostava de dizer o seguinte, a Espanha já usa isto há mais de 50 anos, e se estes eixos fossem competitivos, a Espanha já teria dado por isso e não investiria milhares de milhões de euros todos os anos para se ver livre do problema da bitola e deste tipo de situações. E digamos, isto foi o que eu acabei de dizer, isto é competitivo para mercadorias se a alternativa forem os transbordos, não é competitivo se for trabalhar com eixos fixos. Agora, um argumento que se utiliza, que o governo tem dito repetidamente, é que a Espanha não está a fazer nada na bitola europeia, o que é falso, é totalmente falso, embora se calhar se possam estar a dizer é que não está a fazer nada em direção a Portugal, mas está a fazer. Há uns anos atrás, antes de terem refeito os planos de investimento devido à crise económica, portanto isto entre 2011 e 2013, em 2011 saiu uma nota de imprensa em que eles queriam em 2020 ter a bitola europeia na Espanha quase toda, inclusive nas fronteiras portuguesas. Obviamente estes planos já foi tudo adiado. Se hoje falarmos em 2030 já não seria mau. Outra coisa que se tem argumentado é que as linhas de bitola europeia em Espanha são só para mercadorias. É falso. Eram só para passageiros, eram até 2011. Em 2011, o governo espanhol reconheceu o erro e as linhas passaram a ser projetadas para tráfego misto, passageiros e mercadorias. Há linhas que são só para passageiros. Madrid-Barcelona, Madrid-Valência, a linha para a Galiza já estava em estado adiantado, não se pôde mudar, é só para passageiros e outras. Mas o resto, tudo passou a ser feito para passageiros e mercadorias e a linha Lisboa-Madrid estava planeada para passageiros e mercadorias. Era uma linha mista. Agora, tenho aqui só uns excertos dos orçamentos de Estado de Espanha, das propostas de orçamento de Estado de Espanha, em que vocês podem ver aqui alta velocidade, isto é bitola europeia, são 3.300 milhões de euros. Este creio que era o de 2015. Eu tenho aqui outro, acho que é o de 2017, 3.561 milhões de euros. Isto é o nível de investimento em Espanha. Para um país que o nosso governo às vezes diz que não está a fazer nada, tomáramos nós chegarmos aos calcanhares. E lembrem-se que o produto interno bruto de Espanha é cerca de 7 vezes o nosso. Parte dos outros investimentos, alguns também podem ser em bitola europeia, isto significa que à escala de Portugal, a Espanha investe na bitola europeia cerca de 500 milhões de euros por ano. Isto é um mapa das linhas de bitola europeia que estavam em construção, que é o caso destas, algumas em funcionamento, e agora uma coisa muito importante era aqui no Mediterrâneo, isto em 2015 estava tudo em projeto, por aqui abaixo até chegar a Algeciras. Aqui é uma reunião do Ministro do Fomento com os empresários da zona do Mediterrâneo
em que o ministro diz que em 2021 as obras das linhas de bitola europeia aptas para tráfego de mercadorias em todo o Mediterrâneo de Espanha e tudo isso estaria em obras em 2021. Não sei se está ou não, mas é previsível que dentro de 5 anos, mais ou menos, a bitola europeia esteja em todas as linhas do Mediterrâneo, ao longo do Mediterrâneo em Espanha. Ou seja, como Portugal desistiu da bitola europeia, a Espanha pôs os investimentos mais do outro lado, que também tem uma lógica económica, que é lá que está metade da economia espanhola, quase metade da economia espanhola e os 3 principais portos espanhóis. Agora, a política portuguesa. Isto é um documento da Infraestruturas de Portugal, em que diz que se Portugal tornar-se uma ilha ferroviária, caso a introdução da bitola europeia em Portugal se realizasse antecipadamente à sua chegada à fronteira. Então o que é que se passa? Portugal só começa depois dos espanhóis acabarem. E como os espanhóis não vão construir linhas de bitola europeia para lado nenhum, porque em Portugal não há bitola europeia, e construir uma linha para Portugal é construir uma linha para lado nenhum, estamos no impasse. Não se faz nada para Portugal. Quando o governo diz que eles não estão a fazer nada, o problema é que se omite que a causa disso somos nós próprios, nós portugueses, que não estamos a cumprir os acordos que fizemos com Espanha nos acordos da Figueira da Foz em 2003. Gostava de vos mostrar aqui uma notícia que acho que é importante, que é, primeiro, o que é que o governo diz. Para efeito interno, para consumo interno, não precisamos da bitola europeia. Para a União Europeia, diz que nós fazemos tudo em bitola europeia, em bitola ibérica, pomos travessas, permitem mudar a posição dos carris e depois isso muda-se rapidamente. E que, portanto, o governo, há aqui uma declaração do secretário de Estado das Infraestruturas a dizer que Portugal vai migrar para a bitola europeia quando a Espanha assim decidir. Isto é algo que a gente não deve ouvir na política portuguesa desde 1640, que é a Espanha que decide o que é que nós vamos fazer e quando. Nós temos é que negociar tudo isto com a Espanha. Agora, só para vos dar aqui uma informação, isto são trabalhos de mudança da bitola em Espanha, com uma equipa de 17 homens e uma série de equipamento, eles mudam 1 km por dia. Qual é a diferença entre isto e uma obra normal de conservação de via férrea ou de modernização? É que se nós mudamos num metro que seja a posição dos carris de uma bitola para a outra, as tais travessas de dupla fixação não obrigam a mudar as travessas, desaparafusam-se aqui os carris, muda-se de posição, volta-se a parafusar, eles fazem 1 km por dia, uma equipa de 17 homens e a maquinaria respectiva. Portanto, pensem quanto tempo é que demorava a mudar a linha do norte com 300 e tal quilómetros em cada sentido. Estávamos a falar de certeza de mais de 1 ano. Para a linha da Beira Baixa, da Beira Alta, entre Pampilhosa e a Guarda havia uma estimativa de 6 meses. Qual é o problema? É que neste período os comboios não passam. Numa obra normal de modernização, ela faz durante a noite, tipo da 1 às 6 da manhã, as pessoas saem e os comboios voltam a passar e o trabalho continua na noite seguinte. Isso encarece, mas faz. O problema da mudança da bitola desta forma é que obriga a interromper a circulação de comboios e a economia não aguenta isto. Aqui têm um excerto de uma carta que escrevi com outras pessoas, com uma série de académicos, técnicos e até e empresários e autarcas à Comissão Europeia, e a Comissão Europeia respondeu-nos que não havia problema nenhum, que o governo estava a fazer tudo bem, que pomos as travessas de dupla fixação e depois no fim muda-se tudo num instantinho, o que é totalmente falso. A Comissão Europeia engoliu esta conversa do governo português que não tem fundamento técnico. Não é possível fazer isto. Ou seja, nós escrevemos à Comissão a dizer que a comparação que eles fazem com os trabalhos normais na via férrea está mal fundamentado e que estas políticas no futuro criam-nos um problema, que é não temos de arranjar maneira de pôr o tráfego noutra linha para poder fazer a mudança da bitola. Ou seja, agora o governo quer fazer uma segunda linha Lisboa-Porto em bitola ibérica. Quando quiser mudar a bitola tem que fazer a terceira linha porque não tem onde pôr os comboios. E pôr isto tudo na rodovia é praticamente impossível. Quem quiser tem aqui um site onde está tudo isto documentado. Agora, custos da mudança da bitola, que é outra coisa que há muita demagogia por aí. Isto é um trabalho feito no âmbito do Conselho, foi feito no PSD, no Grupo de Trabalho Ferroviário do PSD em 2010, há 11 anos, e a mudança da bitola na rede toda custaria 1.500 milhões de euros.
Se nós atualizarmos em isto, tendo em conta a inflação e que não estavam aqui incluídos os portos, isto vai para 2.000 a 2.500 milhões de euros. É menos dinheiro do que o governo vai pôr na TAP para salvar a TAP. Muda-se, dava para mudar. Isto são os custos diretos da mudança da bitola. Os problemas são os custos indiretos da paralisação da circulação dos comboios. E esse é que é o principal custo para a economia do país. E então o que é que precisamos? Para reduzir custos indiretos é alternativas. E a rede, e para este efeito, a rede principal da União Europeia, aquelas linhas que eu mostrei a amarelo no início, deviam ser construídas desde logo em bitola europeia, porque se forem construídas desde logo em bitola europeia, o custo adicional da bitola é zero, porque fazer essas linhas em bitola ibérica ou bitola europeia custa exatamente a mesma coisa, porque são linhas novas e não há lá tráfego a passar. Depois, se fizermos estas linhas em bitola europeia, depois disso, com alternativas ferroviárias nos itinerários de maior tráfego, os custos indiretos da mudança da bitola na rede existente seriam muito mais baixos. Agora, aqui um aspecto importante na nossa relação com a Europa é que Portugal e os restantes Estados-membros comprometeram-se, isto está explícito no Regulamento 1316/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de concluir as obras da rede core da União Europeia até 2030. E Portugal nem sequer tenciona começar antes de 2050, segundo o Plano Ferroviário Nacional. Portanto, daqui a 10 anos, alguém vai mandar as mãos à cabeça e perguntar como é que viemos parar esta situação. E a Comissão Europeia aqui também tem responsabilidades, porque sabe o que se passa, não é apenas o governo português. Agora, consequências de tudo isto. Eu dou-vos aqui um exemplo da AFIA. A AFIA é a Associação dos Fabricantes para a Indústria Automóvel. Digamos, este tipo de indústrias desenvolveu-se imenso depois da vinda da Auto Europa para Portugal. Exportam por ano quase 10 mil milhões de euros. Hoje em dia, segundo a AFIA, quase não se faz um carro na Europa que não tenha componentes feitas em Portugal. E a AFIA não tem hipótese, a maior parte das empresas não terão hipótese de sobreviver se nós mantivermos a política de isolamento. E quem diz a AFIA diz muitas outras empresas industriais. Isto é um comunicado, a AFIA lhe interessa principalmente a linha Aveiro-Salamanca, porque a maior parte das indústrias estão no centro e no norte do país, mas o que eles querem é com bitolas que não obriguem a transbordos. Isto significa que a bitola tem que ser a mesma na linha toda. O que eles estão a dizer, isto é o mesmo que dizer bitola europeia. E tem aqui um comunicado da AFIA feito aos seus associados, que diz o seguinte: face ao facto do 2030 não se prevê começar a construir linhas de bitola europeia em Portugal até 2030, a direção da AFIA recomendou aos seus associados que, para otimizarem os seus fluxos de importação e exportação por ferrovia de e para os mercados europeus, comecem a estudar a melhor forma de utilizar as plataformas logísticas espanholas que irão surgir em Vigo, Salamanca e Badajoz. Ou seja, vamos criar esta situação. As empresas portuguesas vão ter que usar as plataformas logísticas espanholas. No Sul, como esta linha é muito barata, eu creio que nós ainda vamos conseguir resolver o problema e pôr aqui a bitola europeia. Mas esta zona toda do país vai, em termos de capacidade de atração de investimento, é como se passasse para o meio de Marrocos. O investimento industrial aqui vai desaparecer. Esta zona vai transformar-se num deserto industrial e está condenado ao subdesenvolvimento se as políticas não mudarem. E esta situação, embora o Plano Ferroviário Nacional tenha coisas positivas em termos de coesão territorial, isto é uma machadada em qualquer política de coesão territorial. Falamos muito, mas depois, quando vamos ao concreto, fazemos o contrário do que devíamos fazer. Agora, já não falta muito para terminar, ia falar aqui uma coisa do passado. Vejam aqui uma resolução do Conselho de Ministros de 1988. O que diz aqui? Governo do professor Cavaco Silva. As novas linhas ferroviárias que venham a ser construídas em Portugal deverão adotar a bitola europeia, 1435 milímetros. E a CP devia fazer um estudo sobre a mudança da bitola na rede existente. Isto é de 1988, quando nós tínhamos governantes com visão estratégica. Temos aqui o programa do PSD de 2019, que refere aqui que as novas linhas, a nova linha Norte-Sul, deve ser em bitola europeia. O programa estratégico dos fundos europeus diz aqui
que o objetivo é construir nos próximos 15 anos as linhas da rede core da União Europeia em bitola europeia. E agora, queria chamar-vos a atenção para uma coisa muito importante, que é a posição dos empresários, a posição da economia real. Isto é um artigo do presidente da CIP e eu, pela sua importância, ler aqui uns excertos. A principal questão de fundo é a questão da integração da nossa ferrovia nas redes transeuropeias de transportes, porque vai ter uma influência decisiva na competitividade futura da nossa economia. E aqui diz, a manutenção da atual situação, portanto, do exclusivo da bitola ibérica, põe em causa a competitividade de grande parte das nossas exportações e, dessa forma, a capacidade de atração e fixação de investimento. Para evitar este caminho de empobrecimento de Portugal face à Europa, é necessário investir na rede ferroviária de bitola europeia. E, portanto, este para mim é o problema. Portugal está-se a tornar uma ilha ferroviária ou a caminhar para isso. Estamos a isolar a nossa economia do mercado europeu. Portanto, estamos na União Europeia e não vamos tirar partido disso. Vamos empobrecer aqui e, digamos, quer dizer, Portugal tenderá a ser claramente o país mais pobre da União Europeia no futuro se isto continuar assim. Em relação ao plano ferroviário, está neste momento num período de auscultação, abril e maio, princípio de junho. Eu o que sugiro, isto é o último slide, creio eu, é que o governo tem falado muito em consensos para as grandes obras, mas até agora isto parece mais uma encenação mediática e eleitoral. Porquê? Porque não tem em conta, o governo já definiu os objetivos do plano estratégico e não inclui fazer nada em bitola europeia até 2050. E nesta definição de objetivos próprio para o plano ferroviário, não teve em conta os partidos da oposição, nem dialogou com o PSD, e o plano ferroviário ignora completamente a organização mais relevante da sociedade civil com maior representatividade na economia real, que é a CIP. O que eu proponho, o que eu acho que nós devíamos fazer, nós PSD, é dar o benefício da dúvida ao governo. Se isto não é uma encenação, então que tudo se discuta publicamente, sem pré-condições, e que o PSD participe com uma atitude ativa e construtiva. E terminei, já vos tirei um bocadinho mais do tempo que me tinha dito que ia utilizar e, portanto, passo a palavra. Obrigado. Eu, se calhar, eu ia passar aqui a palavra à nossa eurodeputada, mas assim, antes já agora tenho aqui uma pergunta muito específica que se calhar ficava já respondida, até porque eu acho que a sua apresentação já respondeu, mas de qualquer maneira a pergunta muito específica é porque é que a linha da Beira Alta, Pampilhosa, Vila Formoso não passa já para a bitola europeia. Acho que concorda com esta complexidade e pronto, não sei. Mas Filipa. Sim, força, avance. A questão é o seguinte, a linha da Beira Alta não tem capacidade para servir as necessidades futuras porque é uma linha em via única. E, então, portanto, nós precisamos, naquele corredor, que é o principal corredor das nossas exportações, precisamos de uma linha em via dupla. Eu, quando falei para os deputados e para as distritais do PSD, apresentei alguns elementos sobre isso, porque todos os estudos que o governo tem para justificar a linha da Beira Alta presumem que as políticas europeias de transportes não existem, que não vai haver transferência modal da rodovia para a ferrovia. É com base nisso que os estudos estão feitos e, portanto, a única coisa que eles fazem é partem da realidade atual e põem uns pozinhos em cima para ter em conta o aumento do PIB. Ora, isso não tem significado nenhum porque depois não há política de transferência modal que aguente isso. Portanto, a linha da Beira Alta não serve às necessidades futuras e nós precisamos de uma linha nova de via dupla. Agora, o que é fundamental nisto tudo é que linhas feitas em Portugal, se não tiverem continuidade em Espanha, depois não servem para nada. Portanto, tudo isto devia ser objeto de uma negociação entre Portugal, a Espanha e a União Europeia para definir calendários, características técnicas e financiamento. O problema de Portugal é que sai fora desta negociação. Portugal está à espera que a Espanha faça e como a Espanha não vai fazer, linhas para Portugal estamos no impasse, foi o que eu disse na apresentação. Então, muito bem. Então vamos já passar aqui para a nossa voz na União, para ver qual é para a nossa eurodeputada aqui presente, como é que este debate está a ser feito, aí. Portanto, aqui é um debate muito aceso entre Espanha, Portugal e a União. Como é que está feito? Em que plano é que se está a debater? O que é que se está a apresentar?
Força. Muito boa noite a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer o convite que o professor Miguel Castro Neto me endereçou e ao qual aceitei pessoalmente pelo respeito que tem e por todo o trabalho que tem feito e merece essa atenção também do nosso lado. Daquilo que gostava de transmitir é que o PSD no Parlamento Europeu, na Comissão de Transportes e Turismo, tem já dado mostras de defesa não só do país, não é, de Portugal, mas nomeadamente e especificamente em duas áreas de intervenção importantíssimas. Tem deixado marca e tem entregue trabalho na área do turismo, onde acho que o PSD se tem destacado nessa área, e também em matéria de transportes acompanhamos claramente todos os desenvolvimentos que são feitos e as diretivas que são lançadas, que têm impacto direto no nosso país, não só do ponto de vista da ferrovia, mas dos vários modos de transporte, dos marítimos e também de toda esta transição digital e ambiental que está na agenda europeia e que precisam de claramente merecer a nossa atenção e o nosso acompanhamento. Como aqui foi dito na primeira intervenção, Portugal insere-se no corredor do Atlântico, no que diz respeito a esta rede transeuropeia de transportes. Relativamente à ferrovia, se olharmos apenas para a rede principal, este corredor tem mais de 8.000 quilómetros de extensão e, como foi referido, atravessa vários países, nomeadamente Espanha, França e Alemanha. Aquilo que acontece é que há uma pretensão de ligar as linhas ferroviárias de alta velocidade e convencionais para dar esta continuidade de redes entre os vários países, Lisboa, Paris, Estrasburgo, e para isso há um conjunto de prioridades e que também foram aqui elencadas, nomeadamente a de Sines, Lisboa, Madrid-Valladolid. Este corredor tem uma forte dimensão marítima. Devido ao seu posicionamento nas rotas marítimas mundiais, via Canal do Panamá, Estreito de Gibraltar. Mas aquilo que temos visto e os vários problemas que têm surgido têm que ver com a aplicação plena do plano estratégico do Atlântico em Portugal. Portugal tem falhas na questão da eletrificação das vias, na maior parte dos troços, há o não cumprimento da velocidade dos 100 km/h para os comboios de carga, a bitola europeia não implementada nas principais vias transfronteiriças. Bem, há uma série de questões que provavelmente até o Carlos Silva abordá-las de uma forma de perspectiva nacional. Portanto, a criação de um corredor ferroviário sem obstáculos que ligue o sul da Europa ao norte está longe de ser concretizado. Há questões históricas, como a questão da bitola ibérica, que são discutidas também a nível europeu, e a bitola europeia são críticas. Muitos projetos continuam por implementar desde há vários anos, que já deviam ter sido concluídas, mas olhando para outros países europeus, mesmo um dos requisitos técnicos não estão harmonizados, há estas questões da verificação de segurança, dos interfaces logísticos, tudo isto ainda é uma realidade também entre vários países. E isto claramente coloca em causa a competitividade deste modo de transporte face a outros, devido a estas falhas que também foram anunciadas. Eu gostava de partilhar que o Tribunal de Contas Europeu reafirmou que a rede ferroviária na União continua a ser, e é uma realidade, não é? É um sistema de redes nacionais que não são interoperáveis, não há esta interoperabilidade. O mesmo acontece com as linhas de alta velocidade para passageiros, onde aquilo que verificamos é que os Estados-membros, os países, não colocam estes troços como prioridades e como objetivos.
e aquilo que acontece é que depois, obviamente, os objetivos não serão devidamente alcançados e esta aposta não é devidamente feita. Numa segunda parte daquilo que tinha pensado partilhar e que julgo que é importante é que tipo de apoios ou que tipo de financiamento europeu existe para estes projetos. E para os projetos na ferrovia, os Estados-membros têm ao seu dispor várias fontes de financiamento, diversas fontes de financiamento. Podemos falar do mecanismo Interligar Europa, podemos também relacionar com os fundos estruturais e de investimento, como a Coesão e o Fundo de Desenvolvimento Regional, o próprio InvestEU e o Banco Europeu de Investimentos. Ora, neste sentido, e no que concerne ao mecanismo Interligar Europa, que temos um acordo provisório, partilhar que há aqui um orçamento com montantes, um orçamento considerável, portanto estamos a falar de 25 mil milhões de euros, dos quais 11 mil milhões de euros são para países beneficiários do Fundo de Coesão, portanto tem aqui um foco claro nas ligações que estão em falta, para os projetos transfronteiriços com valor acrescentado para a União, e deste orçamento que é destinado a transportes, 1,5 mil milhões de euros têm de ser destinados ou devem ser alocados a financiamento para grandes projetos ferroviários, ou seja, o caso de Portugal aqui serviria e encaixaria na plenitude. O Fundo de Coesão pode, por exemplo, financiar o material rolante na ferrovia. Os Estados-membros, no financiamento descentralizado, aquilo que devem fazer é claramente apostar na ferrovia e dar a prioridade devida e necessária à ferrovia. E depois, no nosso entendimento, complementar este apoio com outros instrumentos financeiros, como disse, no InvestEU ou no Banco Europeu de Investimentos. O que temos discutido em termos europeus e verificado é que a maioria dos Estados-membros, também se calhar e devido ao perfil de alto risco dos projetos ferroviários, não colocam estes modelos, estes projetos no pipeline de projetos do mecanismo Interligar Europa. E daria também aqui uma nota, partilhava, que no CEF a parte alocada ao Fundo de Coesão também pode ser cofinanciada de acordo com as taxas de cofinanciamento deste regulamento, ou seja, podemos ter aqui até 85% de financiamentos. As taxas que estão de cofinanciamento em projetos fora da alocação do Fundo de Coesão também podem beneficiar de taxas, inclusive até de taxas mais elevadas, caso se verifique ou conste que existe um blending, ou seja, um investimento entre público e privado. Eu terminava com uma nota e com um ponto que eu acho que é fundamental. Este ano é o ano europeu da ferrovia. Há uma série de objetivos a atingir, e nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu é muito falado, as questões climáticas, o Pacto Climático, que tem orientações e objetivos claros para os vários modos de transporte. Aqui na ferrovia, claramente que terá um impacto também muito grande. Este financiamento existente deve servir para atingir estes objetivos. As prioridades devem ser alocadas a este modo de transporte no que concerne às mercadorias, mas também aos passageiros, para que se eventualmente e se de facto quisermos que Portugal se diferencie, que os Estados-membros se desenvolvam a partir deste modo de transporte e que efetivamente este possa ser uma alternativa real, efetiva, a outros modos de transporte. Por isso, é uma aposta clara que os Estados-membros devem fazer, tanto nas vias convencionais de ligação do país, tal como na questão das linhas transfronteiriças. Existem muitos obstáculos, como partilhei, como vimos aqui no início, e se calhar vamos ouvir também da parte do ponto de vista nacional. Há muitas considerações que são históricas,
é um debate complexo. Eu relembro que estamos no 4º pacote ferroviário, são muitas questões complexas. Agora, de todos os acordos, aquilo que é importante é que, de facto, na implementação dos planos, se passe do papel dos grandes objetivos à execução, à ação, e alocar um forte investimento deste bolo orçamental e destas fontes de financiamento várias e diversificadas que existem, alocar esta prioridade ao país. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que o PSD tem feito a nível europeu é acompanhar este financiamento existente, acompanhar as diretivas e claramente que estará atento para, nestas metas de transição digital e climática, como disse, estar efetivamente preparado para defender, acima de tudo, aqueles que são os interesses para Portugal e fiscalizar, se assim se pode chamar, dentro daquelas que são os projetos apresentados a nível de Portugal, país, à Comissão Europeia, à União Europeia, de facto, salvaguardar que os interesses são tidos, são contidos e que são vertidos no tal plano de ação que é necessário implementar no nosso país. Muito bem, muito obrigada. Eu acho que ficámos aqui com uma clara noção de que há dinheiro, há vontade, há estratégia há planos para que se faça. Portanto, agora passo imediatamente para o nosso deputado Carlos Silva à vontade. Então, se há tanto plano, se há tanta estratégia, por que é que não se faz? Essa é que é a grande pergunta. E essa é exatamente a questão. É uma dor de alma aquilo que se passa no panorama nacional em termos de investimento público e fundamentalmente nesta questão da ferrovia. Eu não vou avançar sem antes cumprimentar o vice-presidente David Justino, que muito me apraz revê-lo, portanto também companheiro aqui das lides do Distrito de Lisboa, de há muitos anos, e tenho desenvolvido um excelente trabalho com o SEN, o Miguel Castro Neto, enquanto responsável por esta área, que me tenho habituado a ouvir e sigo também muitos dos seus conselhos em torno das questões da mobilidade e das smart cities. À colega Filipe Roseta, naturalmente, saúdo o seu voluntarismo e a sua forma sempre ativa nestas coisas, que é uma excelente colega, portanto, também no domínio destas questões. Ela também poderia estar aqui no meu lugar a falar sobre ferrovia, porque é um entusiasta deste tema. À Cláudia, que já nos conhecemos aqui do Parlamento, também sempre com a sua forma assertiva em torno das questões do turismo, e não sabia também sobre a questão agora da ferrovia, que eu vou com certeza recorrer bastante a ti, no sentido de articularmos algumas coisas, e naturalmente ao professor Mário Lopes, que tem sido uma espécie de mestre, porque eu não tinha como especialidade este tema, cheguei ao Parlamento, tinha que fazer alguma coisa, e portanto este foi uma das áreas, e tornei-me apaixonado. E um dos grandes mestres que tenho tido é o professor Mário Lopes, e portanto ele já nos deu aqui uma excelente lição do que é a questão da bitola europeia, do que é um crime lesa-pátria que está a ser feito neste país, a questão da bitola europeia não ter sido implementada, sempre com este argumento que é os espanhóis não estão a fazer nada, como ele há pouco disse, mas é o que temos, ou seja, temos 6 anos de um governo, 2 ministros, 2 incompetentes, propaganda, muita propaganda e depois mentira. Portanto, isso é que é grave. Perdem-se fundos comunitários na ordem dos 85% de financiamento e o país atrasa-se estruturalmente, a economia atrasa-se estruturalmente e não beneficiamos daquilo que é a coesão europeia. A ferrovia vai ser um dos maiores crimes para o facto de nos próximos 20 anos, como disse o professor Mário Lopes, nós não podermos evoluir, porque todo o resto da Europa é um mar de obras por todo o lado, porque verdadeiramente o principal transporte dentro da União Europeia, eu penso que já mas vai ser o comboio. É escusado pensarmos em voltar a viajar de avião em viagens até 1000 km. Portanto, o comboio rasga neste momento horizontes em todos os países da União Europeia, só mesmo não o faz em Portugal. E nessa circunstância temos que apontar mesmo o crime de lesa-pátria que este governo está a fazer. Mas também, ao mesmo tempo, temos um primeiro-ministro que nos diz que vai ligar Sines ao centro da Europa. Isto é notável, portanto. Um primeiro-ministro que está a usar fundos do Orçamento de Estado
para criar uma linha que vai ligar Sines ao Poceirão Caia e depois ligará a Espanha, mas que não é nem mais nem menos que um aborto, um verdadeiro aborto do ponto de vista do investimento. Depois de 800 milhões de euros desse investimento, nós vamos ficar com uma ligação a Madrid de qualquer coisa como 5 horas e meia. E isso é inacreditável, não faz qualquer sentido. Naturalmente, as pessoas que irão sempre continuar a ir de comboio. Para não falar das nossas mercadorias, que vão ficar paradas, a continuar a ficar paradas em Irún, à espera de poder entrar nos corredores europeus, transeuropeus, que neste momento já se fazem com os comboios de bitola europeia, o IC, em comboios de 750 metros de velocidade elevada, que poderiam colocar as nossas mercadorias a partir de Sines, no centro da Europa, em qualquer coisa como 12 horas. E que neste caso concreto, como vão ter que ficar pelo menos 2 a 3 dias em Irún, à espera de ser mudado de um vagão para o outro, o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que Sines perde competitividade, Aveiro perde competitividade, Leixões perde competitividade, e nessa circunstância as mercadorias vão demorar o triplo do tempo a chegar lá e com o dobro do custo. E, portanto, os nossos setores agroalimentar, automóvel, naturalmente vão procurar aqueles tais portos secos que estão em Espanha, como dizia há pouco o professor Mário Lopes, e colocar lá, através de caminhão, as suas mercadorias para depois serem transportadas para o centro da Europa, já a partir de Espanha, com os tais comboios de velocidade elevada. Isto só para começarmos a falar um bocadinho nas mercadorias, porque não pode... Portanto, a nossa economia, os nossos principais exportadores vão ter que colocar as suas mercadorias em Espanha para seguirem para a Europa, porque a partir dos nossos portos não dá. E com outro crime, que é, nós não competimos com o canal do Suez, evidentemente, naquilo que é a transição para o norte e para o centro da Europa. Mas neste momento no Atlântico, há 70% do comércio mundial marítimo. Há muito barco a cruzar o Atlântico. Há barcos que cruzam o Atlântico em direção aos portos da Holanda, passando nas nossas costas. Eram mercadorias que podiam ficar pelos nossos portos. Evidentemente não ficam, porque os operadores sabem que demoram muito tempo e, portanto, é muito mais fácil ir para o norte da Europa, para a Holanda, e depois, através dos tais comboios rápidos, por essas mercadorias no centro da Europa. Portanto, é esta perca de competitividade, não só dos nossos empresários, dos nossos exportadores, mas também aquilo que o país podia ganhar em termos de tonelagem que correria às nossas costas, porque está à nossa frente 70% do comércio mundial marítimo. Isto, portanto, só para vos dar um panorama relativamente à questão das mercadorias. A Cláudia colocou um ponto importantíssimo, a questão das metas europeias. Portanto, vai ter que se triplicar na Europa para atingirmos o Pacto Ecológico Europeu. Vamos ter que triplicar o número de passageiros em comboio de alta velocidade na Europa. E vai ter que se duplicar o transporte de mercadorias em comboio até 2050. Eu pergunto qual é a cota que com que Portugal contribui para estas metas que são tão fundamentais para a nossa economia. Só para vos dar um exemplo, viajar de avião entre Lisboa e Madrid polui 14 vezes mais que se o fizéssemos de comboio. Portanto, Portugal, com certeza, também do ponto de vista das multas que terá que pagar dentro em breve pelas cotas de carbono, muito provavelmente, não só o que estamos a perder de dinheiro de fundos comunitários de milhares de milhões de euros que nos poderiam ajudar ao desenvolvimento da nossa economia, mas também aquilo em que vamos ser penalizados em termos de taxas de carbono, porque elas vão ser duríssimas. Isto para entrar naquilo que foram os programas que, desde logo, aliás, este governo faz festa com um programa que não é deles, porque se eles tivessem tido que criar um programa de investimento em ferrovia, provavelmente ainda não estaria criado. Portanto, este Ferrovia 2020, que é o único programa que existe, é o único programa com uma ideia de desenvolvimento do país que existe neste momento na nossa economia, é nem mais nem menos do que o projeto do governo Pedro Passos Coelho, PET e 3+, que com umas obras de maquilhagem se transformaram no Ferrovia 2020. O plano PET e 3+, tão diabolizado por este mesmo governo, mas que agora se aproveita dele para o colocar no terreno. E sobre esse ponto de vista é uma dor de alma, uma tristeza. Portanto, estava previsto serem gastos 3,1 mil milhões de euros entre 2015 e 2024, neste Ferrovia 2020,
até este momento concretizaram 382 milhões de euros. Qualquer coisa, 12% de execução. Isto é inacreditável. Portanto, uma taxa de execução durante 6 anos de 12%. Dizem agora que vão concretizar o plano até 2000. Eles têm que, o plano tem que terminar em 2024, porque se não o fizermos, vamos perder os fundos e o acesso aos fundos. Vamos mesmo ter que devolver fundos que já vieram. Portanto, as obras estão todas com atrasos médios na ordem dos 2 anos e 3 meses, em média o atraso, mas em alguns casos vai para cima de 6 anos. E, portanto, é este o dor de alma daquilo que é o Plano Ferrovia 2020, só para nos localizarmos em termos de investimento público. Também abordando a questão do investimento público, dizer que este governo sem troika, sem amarras, sem sermos um protetorado do ponto de vista da autonomia financeira, investiu sempre, todos os anos, no investimento público, menos que o governo de 2011, 2015 da troika. Ou seja, nem sequer conseguiram atingir a meta dos 2,5% que lhes deixámos de herança em 2015. Foi sempre menos. 1,6%, 1,7%, 1,8%, atingiram este ano que passou 2% do PIB. Tinham previstos 1.000 milhões de euros de investimento, isto é ano de pandemia, 1.000 milhões de investimento, nem sequer 50% executaram de investimento público. É este o panorama que temos. E depois, passando também ao de leve pelo PRR, de que tanto se fala, em vez de termos voltado o PRR exatamente para estas grandes redes transeuropeias de ferrovia, não, apostámos na ferrovia caseira, e o que vamos ter, portanto, não é mais nem menos. Mas nessa ferrovia caseira também o que temos são coisas abismáveis, como, por exemplo, tivemos agora a linha do Minho inaugurada recentemente, mas inacabada, em que continuamos, depois de 40 e tal milhões de euros de investimento, a assistir aos guarda-freios na linha com uma bandeirinha a fazer avançar os comboios elétricos, vá lá, já são elétricos, isto igual há 100 anos. No fundo, a ferrovia está a ser feita como há 100 anos, ou seja, no século XXI o que temos é pessoas a mudar a agulha, pessoas a mandar avançar comboios, portanto, a ser colocada em causa a mesma própria segurança, não só de quem vai dentro do comboio, mas também quem está fora do comboio, sem meios de redundância. Isto porquê? Porque tinham que inaugurar a obra à pressa e, portanto, não esperaram por fazer a eletrificação da linha do Minho e, portanto, só para 2024 é que a linha do Minho estará eletrificada. No Oeste começaram agora as obras timidamente, já vejo por lá uns caminhões, mas o que vai acontecer depois do investimento de 128 milhões vai ser recuperar 9 minutos face àquilo que existia antes, ou seja, uma pessoa para chegar das Caldas a Lisboa demorava algumas 5 horas, vai recuperar 9 minutos, quando havia comboio, porque a maior parte das vezes as pessoas tinham que vir de táxi porque a automotora não funcionava. E depois, para não falar no tal maior investimento do século, que é a linha Évora-Elvas, ou seja, Poceirão, Évora, Elvas, que é a tal aberração, feita em via única, em bitola ibérica, e vou-me dispensar de falar da bitola europeia, que o professor Mário Lopes já abordou com toda a sua informação, que é bastante importante e de forma certa, mas, ou seja, nós que atualmente, se quisermos, aliás, somos um país que atualmente não temos ligações internacionais. No ano europeu da ferrovia, com Portugal a ocupar a presidência da União Europeia, Lisboa é das poucas capitais, eu penso mesmo que se calhar é a única, que não tem uma ligação ferroviária internacional. Perdemos o Sudexpresso, perdemos o Lusitânia, os espanhóis já disseram que não vão continuar com o Lusitânia, se teremos que ser nós a recuperar carruagens velhas para fazer o Sudexpresso, ou seja, é inacreditável. E então temos 2 ligações internacionais a este momento, não é a partir da capital, mas é do Porto Vigo, a nossa ligação à Europa, neste caso, é Vigo, portanto, e depois temos uma ligação que pode ir de Lisboa a Madrid, atualmente, que vai ali pelo entroncamento, que passa em Badajoz, em que temos que mudar de 4 comboios, ou seja, se um ambientalista fanático quiser ir de comboio, porque é menos poluente, é muito mais amigo do ambiente, de Lisboa a Madrid, demora 10 horas e meia, tem que mudar 4 vezes de comboio e tem que andar ali a fazer uma espécie de Interrail, só mesmo os miúdos de Interrail é que utilizam esta viagem. E, portanto, nesta circunstância, depois de 800 milhões que vão ser investidos na tal linha que vai ligar Sines, Poceirão, Elvas,
ou seja, que vamos diminuir das tais 10 horas e meia que temos atualmente para 5 horas e meia. Foram precisos 800 milhões para recuperarmos 5 horas na ligação a Madrid. É tudo isto inacreditável. Isto tem que ser denunciado. Eu tenho feito, nós temos feito o nosso trabalho no Parlamento, mas infelizmente não tem tido a visibilidade, porque a propaganda é tanta, ou seja, o Ministro vai ao ponto nas audições parlamentares ter uma assessora jornalista que faz logo as notícias e as coloca logo no ar, ou seja, isto é inacreditável, mas é efetivamente o que temos. Os atrasos na vida das pessoas são mais que muitos. Somos também um país que não temos, talvez dos poucos, que não temos ligações ferrovia com aeroportos, ou seja, nós já, lembro-me que desde 2011, na questão de Faro, por exemplo, a ligação ferroviária da linha do Algarve ao aeroporto de Faro, nós colocámos isso na agenda com projetos de devolução, o governo nunca tomou essa opção, portanto não temos ligações ferroviárias aos aeroportos e somos também ainda um país que os últimos investimentos de monta na ferrovia foram feitos pelos governos, um do professor Cavaco Silva e outro do Dr. Durão Barroso, que foi o comboio na ponte 25 de Abril e a extensão do Alfa Pendular a Faro e a Braga por alturas do Euro 2004. E, portanto, desde aí deixou de haver investimento na ferrovia, fomos perdendo tudo, inclusive as ligações internacionais. Neste momento temos capitais de distrito que vão ficar muito mais próximas de Madrid do que de Lisboa, o caso de Bragança, Trás-os-Montes em geral, ou seja, os 130 e qualquer coisa mil habitantes de Trás-os-Montes vão estar a cerca de 1h15 de Madrid, ou seja, e a 4 horas de Lisboa, de automóvel. Portanto, aquela região que naturalmente tem mais valias para a nossa economia nacional, para a cultura, tudo está muito mais perto de Madrid neste momento. Quando se colocar a possibilidade de alguém de Trás-os-Montes ir a uma capital, ir a um centro comercial, entre optar por vir a Lisboa, optar por ir a Madrid, vai a Madrid. Aliás, já sabíamos, mesmo assim, que quando se tratava de viagens de avião para outro lugar qualquer, em termos da Europa ou do mundo, iam apanhar esses aviões a Madrid, mas agora, naturalmente, com o AVE, vão optar por ir para Madrid. E, portanto, não havendo estes investimentos, como não prevejo que venham a haver, porque eles continuam a fazer festa com o PRR, continuam a falar do Ferrovia 2020 como sendo concretizável, já falam do PNI 2030 e de 2050, mas é evidente, não há projeto e não vai haver obra. E nessa circunstância, o que vamos ter vai ser uma melhoria das linhas regionais. Eu aí sim acredito que estes dinheiros que estão a ser utilizados no Ferrovia 2020 podem melhorar as vias regionais, mas nada mais do que isto. Portanto, este é o panorama, a fim dos 6 anos deste governo socialista, em torno do tema da ferrovia. Entretanto, embrulharam tudo isto num plano ferroviário nacional que de plano não tem nada, porque há um conjunto de objetivos, mas que nem sequer estão quantificados. Se vocês se perguntarem quanto é que vai custar o plano ferroviário nacional, não sabem, não estão as contas feitas, e portanto é isto que temos e é isto que vamos ter que continuar a denunciar. Agradecer a todos que estão a assistir e a todas, também que não saudei quem está através do Facebook, e estou à inteira disposição de todos para as questões que queiram colocar. Muito obrigado. Uma claríssima exposição, bastante informada e aplaudida aqui no Facebook, que eu fui vendo aqui alguns comentários, alguns à volta, e eu, antes de passar aqui ao nosso vice-presidente, eu perguntava aqui uma muito específica que eu não sei se alguém me consegue responder também, que é a pergunta direta: qual a negociação com a Espanha que está a ser feita e a União, e em que molde é que ela está a ser feita? Portanto, objetivamente, como o deputado Carlos Silva disse muito bem, não há, tanto o grande problema é que nós estamos fora das relações internacionais, portanto a ferrovia está a ficar fora das relações internacionais e, portanto, qual é que é, à partida temos que dialogar com a Espanha, temos que dialogar na União, o que é que está a ser feito? Não sei se a nossa eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar nos quererá dar aqui uma perspectiva muito curta antes de passarmos aqui sobre isto. Já ouvimos aqui os sinais a dizer que era zero, portanto não sei se é mesmo essa a negociação que está a ser feita, é nada, potencialmente será isso. Obviamente que em termos práticos existe a negociação Espanha,
União Europeia. Aquilo que é preciso fazer é aqui haver um intercâmbio maior e fazer aqui as ligações também com Espanha. Ambos estavam a passar o sinal de zero, aquilo que podemos quantificar é que de facto são muito poucas aquilo que nos é dado a conhecer, efetivamente. Há todo um trabalho que precisa ser feito e Portugal tem e deve fazê-lo, aliás, estando na presidência, já na reta final, mas estando na presidência do Conselho, deveria ter elencado aqui um conjunto de prioridades, até porque se efetivamente houve algum investimento no quadro anterior, não é? E a verdade é que existe um quadro financeiro 21-27 e portanto é preciso trabalhar esse financiamento para o futuro e elencar quais são as prioridades e colocar também no pipeline os projetos necessários para o desenvolvimento do país. Muito bem, então se vamos agora ouvir... Filipe, deixa-me só dar duas notas sobre isso. Sim. Houve há pouco tempo uma cimeira ibérica entre Portugal e Espanha. Isso foi combinado entre governos, a ferrovia não fazer parte da agenda. Portanto, o que lá saiu foi o Porto Vigo, em linha de alta velocidade. Em bitola ibérica, via única, no caso português. Portanto, foi o que saiu. Portanto, foi acordado. Ou seja, é evidente que se Portugal vai ter que dar um salto. Ou seja, e salto mesmo territorial. Se Espanha, e é verdade, a Espanha está a fazer, de meio da Espanha para lá, está a fazer. O Y Basco, as ligações a Barcelona, tudo está a ser feito. Se para cá não está a ser feito, porque será? Os nossos governantes não pensam, porque será? Portanto, mas fazem plataformas logísticas. Salamanca, Badajoz, Vigo, mas têm as plataformas. Porque será? Portanto, agora, se nós não fizermos a nossa parte, temos nós que ir diretamente à senhora comissária a exigir, não é? Não faz sentido alocar 85% a fundo perdido para redes transeuropeias de transportes, na qual o corredor atlântico é a rede primária, principal, e nós estarmos aqui a olhar para isto, não é? Só porque, entretanto, há uns senhores que não querem que a gente mude a bitola. Porque eu não falei, para não criar polémica, não falei dos monopólios que existem cá, sob esse ponto de vista. Não só os questões sindicais, não é? Da CPs e Companhia Limitada, que está uma empresa tomada de assalto, mas também depois as questões das mercadorias. Isto não podemos continuar amarrados a esta situação. Temos mesmo que dar um salto e ir negociar diretamente com o centro da Europa. Então, ocorre uma cimeira ibérica e a rede transeuropeia não está em cima da mesa. Negocia-se uma ponte para passar entre São Lucar e Vila Real de Santo António e outra ponte em Valência. É isto a ligação Portugal-Espanha? Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Peço desculpa a minha irritação com isto. Não, muito bem, Carlos, muito bem. Há que haver, a pessoa tem que manter a capacidade de se indignar. Caríssimo Vice-Presidente, professor David Justino, o partido nisto tudo. Muito boa noite, antes de mais nada, para todos, quer os que estão aqui perto de mim, aparentemente, quer os que estão através do Facebook. Este é um dossiê que eu tenho acompanhado com o professor Mário Lopes, com os senhores deputados também, com o responsável pela parte das infraestruturas do SEN, não só porque é um assunto que me interessa pessoalmente, mas, acima de tudo, porque eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos para as próximas décadas. Quer dizer, tudo aquilo que foi dito aqui revela um pouco de qual é a importância que nós temos que reconhecer que esta infraestrutura representa para a economia portuguesa e, ao mesmo tempo, reconhecer também que o que tem sido feito é pouco ou nada. Ou seja, não há uma consciência e uma visão estratégica para aquilo que pode ser uma das infraestruturas mais importantes para a economia portuguesa. Portanto, penso que o professor Mário Lopes demonstrou muito bem precisamente de qual é a nossa dependência e como é que o nosso potencial económico está dependente precisamente desta infraestrutura e da forma como ela é construída e, de certa forma, as respostas que nós encontramos são respostas à escala mínima, portanto, à escala micro, porque, na verdade, isso pode-se resumir a uma coisa muito simples. É que continuamos a ter uma espécie de não política nacional para um setor que precisa de uma visão integrada e transeuropeia ou transnacional
como de pão para a boca. Não é? Precisamos disso como de pão para a boca. Eu não quero ter, digamos, aqui uma visão conspirativa, mas os espanhóis fazem aquilo que lhes compete. O problema é que, se não forem pressionados e se nós não os confrontarmos, eles continuam a fazer o mesmo. As plataformas logísticas em zonas de fronteira, a não conversão das bitolas nas linhas de ligação a Portugal, porque esse é um dos problemas. Nós não podemos adotar uma bitola ibérica se não for em acordo e em plano concertado com o nosso vizinho, não é? Porque se não for assim, não vale a pena estarmos a construir bitola europeia até Vilar Formosa, ou seja o que for, e depois a seguir eles não fazem a bitola europeia, continuam com a bitola ibérica, o mesmo cá em baixo na ligação a Badajoz. Pronto. Portanto, o que há aqui, primeira coisa, nós temos que confrontar os nossos vizinhos, e esta informação que o Carlos deu é uma informação importante, porque no fundo, quer dizer, sendo tão importante e tão premente, digamos, o esclarecimento desta articulação, o facto de não fazer parte da agenda da última cimeira revela bem que, na verdade, é visões curtas e, acima de tudo, não é o problema de serem curtas, são irresponsáveis, porque depois nós vamos confrontar-nos mais tarde com os custos de uma intervenção tardia, não é? E mesmo não sabendo se vamos ter dinheiro para fazer, se não. Não é? E, portanto, também entendo, não obstante aquilo que a deputada Cláudia Aguiar salientou, há fundos disponíveis para vários programas, em termos de visão de longo prazo. O problema é ter os projetos e a vontade para recorrer a eles para fazer. Eu tenho uma tese que é, isto só lá vai, falando bem depressa, isto só lá vai quando alguém na Comissão Europeia impuser um programa comum. E isso talvez seja a única coisa que nos pode salvar. E a única forma de o podermos fazer é, em primeiro lugar, confrontar os nossos vizinhos e, em segundo lugar, confrontar a Comissão Europeia. Porque é impensável que as grandes linhas, que é o chamado Corredor Atlântico, já não falo do problema do Corredor Mediterrâneo, por não esquecer do Corredor Mediterrâneo também, só têm sentido se forem prolongadas até ao Atlântico. Não podem ficar ali na fronteira, não é? E, portanto, quer dizer, de uma vez por todas, a ligação de Lisboa, ou a ligação de Sines, ou a ligação de Aveiro, ou a ligação do Porto ou do norte do país, tem que ser formulada neste mesmo contexto. E, portanto, eu não percebo porque é que, na verdade, não confrontamos os nossos vizinhos com a necessidade premente para nós de encontrarmos aqui uma solução articulada e negociada para o problema. Porque se não for assim, então também vamos perder a oportunidade de, na presidência europeia, não termos acelerado processos de maior coercividade, ou seja, maior capacidade de imposição por parte da Comissão Europeia, de soluções que têm que ser encontradas em conjunto. E, portanto, se a conversa A2 não funciona, vamos ter que arranjar alguém que nos obrigue a ter uma conversa A3. Não é? E isso, em termos estratégicos, para nós é fundamental. Portanto, isto coloca desde logo o problema da bitola, o problema de quais são as linhas prioritárias, o problema da calendarização, etc. Mas quer queiramos, quer não, nós estamos dependentes dessa solução. Nós estamos dependentes dos acordos, quer dizer, não vale a pena nós andarmos aqui, no fundo, a cabecear por todo lado, se não conseguirmos fazer isso. Porque, por exemplo, o professor Mário Lopes tem toda a razão relativamente ao problema bitola, e nós, no programa do PSD, pusemos a necessidade de haver um plano de mobilidade, não é? Um plano de transferência de bitola, saber quando é que é, quais são as linhas, quando é que vai ser, quanto é que vai custar, etc. Nada disso está feito. Nada disso está feito, pressupondo que fica tudo em bitola ibérica. Não é? E, portanto, se assim for, ainda acentuamos muito mais a nossa dependência relativamente à Espanha, nomeadamente por causa das ligações. Em segundo lugar, já falámos relativamente a uma outra coisa que eu julgo que é importante, que é um plano estratégico para que faça a ligação entre aquilo que é o plano ferroviário, aquilo que é o plano
dos portos e dos aeroportos. Foi-me garantido que essa ligação, nomeadamente da rede de alta velocidade, não é necessariamente TGV, mas rede de alta velocidade, tal como nós defendemos no programa, e não sei se repararam, ninguém teve coragem de recuperar a alta velocidade. E nós tivemos a coragem, sob várias críticas, de a meter no programa eleitoral de 2019, e só depois disso é que o PSD e o atual ministro vêm falar da alta velocidade, porque tinham medo. Há um complexo relativamente ao problema da alta velocidade e de quais são os corredores que são fundamentais. E, portanto, nessa perspectiva, eu julgo que estes 2 pontos, para nós, continuam a ser pontos fundamentais. Ou seja, um plano de ferrovia que não prevê a migração das bitolas, como é que ela vai ser feita e como é que não vai ser feita, porque, como disse muito bem o professor Mário Lopes, o problema, digamos, do encolhimento dos eixos nos comboios é um problema que não é tecnicamente suportável. Não é? Por outro lado, temos um outro problema, é que se nós admitirmos agora uma solução única de conversão das bitolas, nós tínhamos todo o material circulante tinha que ser convertido. É um investimento louco. E, portanto, temos que adequar esse processo migratório com o problema da renovação do material circulante. Saber qual é o prazo de validade, ou seja, quanto tempo é que vai demorar, em que anos é que vamos fazer, quanto é que vai ser necessário, etc, etc. Portanto, o problema é um problema extremamente complexo, mas isso não deixa, obviamente, de nos motivar para encontrarmos soluções. Por último, esta ideia de que, fazendo umas ligaçõezinhas, não é? Nomeadamente ligar o problema da ligação à Guarda, por via da Beira Baixa, para poder permitir encerrar a linha da Beira Alta, para se fazer as reconversões, etc., mas tem custos enormes. Tem custos enormes, quer dizer, o professor Mário Lopes salientou isso bem, ou seja, só o problema da reconversão da bitola obriga ao fechamento de linhas durante um tempo considerável, com implicações ao nível. Agora, como disse aqui o Carlos, não disse, mas não foi de forma explícita, mas quer dizer, há aqui interesses, uma espécie de protecionismo técnico, relativamente ao problema dos operadores, nomeadamente em situações que são quase de monopólio, não é? Mas que não querem, na verdade, dar o salto. Não é? Agora, mais tarde ou mais cedo, até de acordo com os princípios do mercado único, quer dizer, nós temos que ter uma infraestrutura que deve ser utilizada por vários operadores. Nós só temos a ganhar com isso. Ou seja, a liberalização da operação só temos a ganhar com isso. Mas para haver a liberalização da operação, a bitola é um obstáculo. Não é? E, portanto, quer dizer, temos concorrência e competição entre vários operadores de forma a fazer baixar custos e permitir que as empresas possam colocar os seus produtos com tempo, em segurança e a baixo preço, é fundamental que nós tenhamos visibilidade sobre o que é que vamos fazer da rede ferroviária. E, portanto, sem isso não vale a pena ter planos de recuperação ou de resiliência, ou seja, do que for. Quer dizer, porque este é uma questão. E não é só por questões ambientais. Eu sou muito sensível às questões ambientais, porque, na verdade, o problema é que eu posso ter uma solução ambiental muito interessante, com uma redução, digamos, das emissões de carbono, mas depois ter custos elevadíssimos ao nível da operabilidade e, portanto, isso não resolve o problema. Até porque, não esquecer, se não consideramos a ferrovia de forma competitiva, toda a evolução ao nível da rodovia é no sentido também de uma eletrificação do próprio transporte rodoviário. E, portanto, esse é um fator de competição que mais tarde ou mais cedo se vai verificar. Quer dizer, os avanços que se estão a registrar ao nível da motorização elétrica, nomeadamente das grandes cargas também, é algo que obriga-nos a considerar essa variável como uma variável a inserir na equação. Não é? Portanto, como veem, temos aqui, não é fácil, não é? Mas há princípios que nós não podemos prescindir. E um dos princípios que não podemos prescindir é que temos que ter planos que sejam, ao mesmo tempo,
resultados de compromissos, não podemos andar a mudar de plano sempre que se muda de governo. Em segundo lugar, que sejam articulados, quer com o nosso vizinho espanhol, quer com a Comissão Europeia, de forma a que, independentemente da mudança dos governos, este desígnio de transformar a ferrovia, digamos, na grande infraestrutura de transporte, quer de pessoas, quer de mercadorias, se possa concretizar não em 2050, como alguns pensam que é possível, mas muitíssimo, muitíssimo antes. Porque, quer dizer, não, até 2050 é tarde demais, porque até lá perdemos uma grande parte da nossa competitividade. E não é nem por via marítima, nem por via aérea que a vamos reganhar. Não é? Portanto, nessa perspectiva, digamos que estes contributos foram ótimos para podermos esclarecer, no fundo, o que é que está, quais são os pontos que nós temos que respeitar e esclarecer. Agora, eu julgo que temos que pensar no futuro, ou seja, temos que pensar para daqui a, não é para 2023, não, é para daqui a 30, 40, 50, que é para depois sabermos, para haver visibilidade, para que os próprios operadores tenham visibilidade que a opção está feita e que não há governo, que seja ele qual for, que a vai alterar sempre que lhe apetece. Portanto, isto é muito importante para os operadores económicos, para o investimento externo, estrangeiro, em Portugal. É fundamental ter visibilidade, digamos, daquilo que são as oportunidades e também os constrangimentos que existem de um investimento que possa ser feito numa determinada zona do país. Portanto, por um lado eu fico bastante preocupado relativamente àquilo que eu ouvi, pessoas que sabem mais do que eu. Por outro lado, eu acho que não podemos nem perder a esperança, nem a teimosia de não desistirmos perante as convicções e aquilo que nós pensamos que é o melhor para o país. Muito bem, o único problema, e ainda bem que é sempre bom acabar com uma nota de esperança, mas a pessoa fica na dúvida, porque a verdade é que já está a ser agora construído com a Bitola Ibérica. A dúvida é se nós não perdemos já, como é que nós, portanto, e agora a grande pergunta que eu tenho para todos, e se calhar voltava aqui ao professor Mário Lopes, há aqui mais umas perguntas específicas, mas a pergunta é o que é que nós podemos efetivamente fazer, porque a verdade é que isto já está a ser construído e, portanto, já não estamos ainda a decidir, há ali uma, quer dizer, já está a andar, não é? Ou seja, quer dizer, a única salvação que nós temos é que eles são tão incompetentes que acabam por demorar muito tempo a construir, seja o que for, mas a verdade é que o que está a ser construído com a Bitola Ibérica, portanto, essa é que é a grande questão. Já foi tomada a decisão e, portanto, se pelos vistos há aqui um grande consenso que isto é importante e que o país não pode ficar fora da rede internacional ferroviária, a quem é que nós temos que nos dirigir, a quem é que nós temos que ir chatear, porque isto não pode continuar assim. Porque a verdade é que está cada dia que passa, cada mês que passa, é um mês que já vai ser muito difícil voltar para trás. Porque, e portanto é uma pergunta que eu tenho para todos, a quem é que nós temos que ir bater à porta? Eu sei que o professor Mário Lopes tem escrito umas cartas, quem é que é a pessoa, quem é que é a entidade, quem é que é, o que é que nós podemos fazer? Porque efetivamente é muito difícil ficar só a assistir e acabamos como o deputado Carlos Silva vos mostrou muito bem, isto tem sido todas as intervenções do Parlamento, isto não é hoje, são muitas, portanto são muitas intervenções, umas atrás das outras, e portanto a dúvida é o que é que nós podemos fazer mais do que isto. Professor Mário Lopes, para onde é que nós nos podemos dirigir, o que é que nós podemos fazer? E há aqui uma dúvida específica, que o PSD confundiu a via férrea europeia com o TGV, porquê? Uma dúvida aqui, não sei se quer esclarecer isto, porque eu sei que... Vou tentar. Em relação a quem nos devemos dirigir, repare, eu acho que a resposta que eu vou dar tem a ver com o funcionamento da democracia. Todos os partidos políticos precisam de votos para ganhar eleições, portanto, se nós conseguíssemos passar a mensagem para a opinião pública, era a forma de tentarmos chegar a um consenso político generalizado sobre esta matéria. Eu não sei se vale a pena ir falar com o governo ou não. Eu tenho sempre a esperança que sim, mas depois quando chegamos ao concreto, parece que não. Porque, digamos, o governo ou está a ser enganado ou está a fazer o pior para o país deliberadamente. E por isso eu acho que a gente não deve perder a esperança, deve ir falar também com o governo, mas acho que acima de tudo temos que falar com a opinião pública. E há outra entidade com quem devemos falar, que é a Comissão Europeia,
porque a Comissão Europeia financia. A Comissão Europeia financia as obras. E reparem, se Portugal não é a Venezuela, é porque está integrado na Europa, porque se Portugal não fosse membro da União Europeia, neste momento estávamos iguais à Venezuela. Já lá tínhamos chegado com certeza. Mas como o nosso primeiro-ministro gosta muito dos dinheiros da Europa, lá vai mantendo as contas em ordem. Ou seja, nas cartas, reparem, as cartas que escrevemos para a Comissão Europeia, que eu vos dei conhecimento, eram assinadas por técnicos, empresários, académicos, etc. A Comissão Europeia, digamos, eu não queria dizer isto, mas quer dizer, mostrou claramente que as suas políticas estão mal fundamentadas. Eu não sei se eles têm lá alguém que os aconselhe tecnicamente e que lhes mostre que uma obra de mudança da bitola não é o mesmo que uma obra de modernização ferroviária, como eles dizem, é completamente diferente. Mas nós, na última carta que escrevemos para a Comissão, não pedimos resposta, dissemos à Comissária para só responder se quiser. Porquê? Porque há duas hipóteses. Ou a Comissão tem vontade de fazer o que é melhor para a Europa e para Portugal. Eu não estou muito convicto disso. Mas isso significa que os dinheiros do CEF têm que ser aplicados naquilo a que se destinam. E Portugal anda, digamos, a vender umas balelas à Comissão Europeia para vir para cá algum dinheirinho. E nós, digamos, o que nós queríamos era que a Comissão mudasse de política e dissesse ao governo português: o dinheiro do CEF está aqui, nós temos todo o prazer, todo o gosto em colaborar com a modernização de Portugal, mas o dinheiro é para ser aplicado nisto. As linhas têm que ser em bitola europeia. Se vocês querem manter aí a vossa ilha ferroviária, não é daqui que levam dinheiro. Ora, nós queríamos que a Comissão fizesse isso e não queríamos pressionar demasiado. Queríamos que fosse a Comissária a ter a liberdade de escolher o timing e a situação em que poderia fazer essa mudança. Se a Comissão Europeia se preocupar em agradar ao governo português para não criar ondas, é óbvio que não vai mudar nada e nós, pronto, teremos perdido esta batalha em que nos empenhamos em tentar trazer a Comissão Europeia à razão. Eu acho que vale a pena insistir com a Comissão Europeia, mas acho que o mais importante é explicar este problema à opinião pública portuguesa, de forma a que todas as pessoas que neste momento acham que isto não serve para nada ou não têm interesse nenhum, percebam que os seus salários, que a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, tudo depende disto. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, por exemplo, sobre a questão agora da pandemia. Os partidos de esquerda passam a vida a dizer que devemos tudo ao Serviço Nacional de Saúde e que o Serviço Nacional de Saúde para a esquerda, para a direita, etc. Em grande parte é verdade. Só que as pessoas esquecem-se que o Serviço Nacional de Saúde não funciona sozinho. O Serviço Nacional de Saúde precisa de recursos para funcionar, que vêm dos impostos que os trabalhadores e as empresas pagam. Ou seja, vem da competitividade da economia. Se a economia não for competitiva, o Serviço Nacional de Saúde não tem qualidade. E a competitividade da economia depende muito fortemente disto. Por exemplo, quando eu me reformar, a minha reforma, o valor da minha reforma vai depender disto. Os vossos salários vão depender disto. Chegar ao hospital, precisar de uma operação e ter uma fila de espera de uma semana, ou de um mês, ou de um ano, vai depender disto. Nós precisamos de mostrar isto às pessoas, para as pessoas se interessarem pelo problema. Eu acho que é por aí que nós temos que mudar. Portanto, tem que haver pedagogia. Ou seja, o poder não se pode pôr no plano de nós é que sabemos e os outros, coitadinhos, não percebem nada e a gente não explica. Não. Nós temos que falar para a pessoa que anda a cavar batatas, para a pessoa que anda a recolher o lixo, para o empregado de escritório e todos eles levá-los a perceber que a sua qualidade de vida depende disto. E não podemos estar à espera que grandes empresas, como a Auto Europa ou muitas outras empresas industriais, saiam de Portugal para as pessoas perceberem que isto está errado, porque nessa altura já vamos estar a sofrer muito. E nós estamos a dizer a essas empresas todas saiam daqui que nós não vos queremos cá. Portanto, eu dei o exemplo da AFIA. A AFIA exporta quase 10 mil milhões de euros de componentes de automóveis por ano e existe porque está cá a Auto Europa. Qualquer dia não está cá nem a Auto Europa nem essas empresas todas. É evidente que eles nunca me disseram nada disto, nem vão dizer isto, mas pensam. Estão a perceber? A AFIA está a dizer que temos que usar as plataformas logísticas espanholas. Significa que as empresas portuguesas
vão ter custos acrescidos em relação às suas concorrentes espanholas. A única forma de sobreviverem nos mercados é com salários baixos. Os partidos de esquerda falam todos contra os salários baixos, mas depois têm políticas que nos levam para os baixos salários. Uma coisa é defender os trabalhadores no papel, outra coisa é defendê-los com políticas, na realidade, que defendam os seus interesses e a sua qualidade de vida. A esquerda defende o Estado Social, mas é só no papel, porque os recursos vêm da economia capitalista que eles detestam. E, portanto, nós precisamos explicar tudo isto às pessoas, para que as pessoas comecem a perceber como é que estas questões influenciam a sua vida. E se não o conseguirmos fazer, vai ser difícil. A Comissão Europeia é outra via. Eu não sei se havia mais alguma pergunta, Filipa. Era aquela questão do TGV ou da Bitóleo TGV? A discussão do TGV e das linhas de alta velocidade, isso foi uma discussão do tempo do Sócrates e deve ter sido um dos debates mais estúpidos que já houve na política portuguesa e na vida pública portuguesa. Porque o debate dessa altura confundia comboios com linhas de caminho de ferro. Ora, eu vou perguntar uma coisa. Há que numa linha de alta velocidade, a que velocidade é que anda o carril? O carril anda à velocidade zero, está sempre no mesmo sítio. O comboio que anda em cima dela é que pode andar a uma velocidade maior ou mais baixa. E o debate foi todo inquinado por se misturar comboios com linhas. Quando nós fazemos uma linha de comboio, tanto podemos pôr lá um comboio de mercadorias como de passageiros. Pode ser de alta velocidade, pode não ser. O que está em causa é a construção de linhas. Servem para pôr lá comboios que levam pessoas de uns sítios para os outros, que levam mercadorias de uns sítios para os outros. Quando nós começamos a confundir isso com andar a fazer comboios, o debate é uma cegada que ninguém percebe do que é que está a falar. E, portanto, é um debate inquinado e nada esclarecedor. E nós temos é que esclarecer as pessoas. Mas quando eu digo as pessoas, é o cidadão comum, é a pessoa que vota e que vai decidir o futuro do país. E é a única maneira de mudar isto é usar as armas que a democracia põe ao nosso dispor. Qual é o nosso problema? É a grande influência e controle que o governo e os seus sucedâneos têm na comunicação social, que distorcem muito o que se faz e o que se diz e o que se passa. Eu dou só um exemplo. Quando nós escrevemos para a comissária, a primeira carta de resposta da comissária dizia, logo no segundo parágrafo, que as linhas do corredor atlântico, cuja construção em Portugal a Comissão está a financiar, vão criar até 2030 uma rede de bitola europeia. A seguir, a comissária dizia, dava uma no cravo, outra na ferradura, dizia uma série de coisas inconclusivas. Todas as principais notícias que saíram foi Portugal, a Comissão diz que Portugal não precisa da bitola europeia. Exatamente o contrário do que estava escrito nas cartas da Comissão. E, portanto, é óbvio que o governo tem aqui muito poder e isto não é uma tarefa fácil. Mas o PSD ou vai à luta ou fica na oposição para sempre ou durante umas décadas. Eu passo então aqui para a nossa deputada Cláudia. Cláudia, conseguimos fazer mais pressão na Comissão? Como é que é? Conseguimos ter mais voz? Conseguimos fazer mais força? Bem, apenas para dizer que todos os instrumentos que temos ao nosso dispor, o PSD tem utilizado para fazer chegar tanto o posicionamento de Portugal, aquilo que tem delineado e traçado, como questionado também estas questões que o professor Mário Lopes aqui colocou também, já o fizemos à Comissão Europeia. Compreendo aquilo que o David Justino também referia do ponto de vista de propor a existência de um programa comum e o facto de efetivamente estas questões existirem, mas de facto o corredor atlântico não ser efetivado até à porta de entrada. Dizemos sempre que somos um país periférico, mas também somos a porta de entrada para todo o restante mundo, mas diria que o PSD tem feito isso, com os instrumentos que tem ao seu dispor, tem chamado a atenção e tem questionado. Agora, é preciso também entender que é uma questão extremamente complexa, tal como existem estes estudos, existem também outros, e a própria Comissão tem os seus técnicos que avaliam, portanto, é uma questão complexa e que precisamos chamar a atenção, chamar à verdade e tentar perceber de facto qual a prioridade dada e incentivar a que este relacionamento e esta
ligação que tem de ser feita com Espanha tem de ser feita de uma forma mais clara, transparente, mas colocando os objetivos em cima da mesa e que sejam, obviamente, benéficos para o nosso Portugal e para que possamos, como foi dito e bem, não é um assunto para 2022 nem 2024, mas é para que possamos estabelecer para os próximos anos, de facto, um aproveitamento claro. O PSD fará e continuará na luta do entendimento, do esclarecimento junto da Comissão Europeia, fazendo aquele que é o seu entendimento em relação a esta questão. Carlos, temos aqui mais uma, não sei se também outra pergunta direta, não sei se alguma vez se poderá estar dentro daquela, que é relativamente aos lobbies do Alcatrão e dos combustíveis. Já se falou que haverá aqui alguns lobbies também que não permitem isto. É possível que haja aqui um lobby rodoviário também a não permitir que a ferrovia se desenvolva, ou é mesmo só uma falta de capacidade de executar obras? Eu vou já à questão dos lobbies, mas fazendo como o professor David Justino disse, que ligeiramente, porque senão amanhã ainda temos notícias que não temos... A verdade é que não temos provas, não é? Portanto, mas existe objetivamente aqui algumas dessas questões. Mas tenho também aqui 2 ou 3 questões anteriormente colocadas e que me parece... Relativamente ao... E o professor David Justino tocou em 2 pontos essenciais, que é a questão do eixo Atlântico e do eixo Mediterrâneo, e fundamentais para nós, objetivamente. É que a União Europeia, para ela, a rede transeuropeia já está no Atlântico, a partir do momento em que chega à Galiza. Portanto, ou pelo menos no ponto mais próximo do Atlântico, que ela já passa por toda a França, e, portanto, daí o corredor Atlântico Norte ser exatamente este corredor. Portanto, ele chega à Galiza. Agora, é preciso que possamos trazer para Portugal. Relativamente a termos, eu acho que devia haver aqui um princípio básico para o governo, que é evidente que não queremos mudar a bitola ibérica de uma assentada e transformarmos isto em bitola UIC de um momento para o outro. Não tínhamos condições. O país, economicamente, apesar de financiamento, isto é muito caro. E eu acho que, objetivamente, toda a rede doméstica, redes regionais, intercidades, deve continuar em bitola ibérica, renovada, eletrificada. Acho que há investimentos que têm de ser feitos na eletrificação, na sinalização, e, portanto, esse deve ser o bitola ibérica. Agora, a bitola europeia tem que estar nos corredores internacionais para sermos interoperáveis. Ou seja, nós temos que entrar na Europa, não podemos ficar à porta, numa ilha ferroviária, como temos insistido em dizer, porque verdadeiramente, neste momento, somos no canto da Europa uma espécie de ilha ferroviária, porque de comboio não vamos a lado nenhum, como eu disse há pouco, quando estamos neste momento 10 horas e meia para chegar a Madrid, portanto isto é irreal, portanto é evidente que as pessoas tomam outros meios de transportes. Depois há a questão do Atlântico, da rede, do corredor mediterrâneo, que também é muito importante para nós. De resto, o turismo clama por isso no Algarve. Ou seja, a ligação Huelva-Faro é fundamental. Portanto, o comboio há de chegar a Sevilha, portanto, Sevilha-Huelva, e para Faro seria fundamental para o nosso turismo, para o Alentejo e para o Algarve. Portanto, e não podemos estar também desligados deste ponto de vista. Mas pronto, serão... O que é previsto para Portugal, lá no âmbito dos cardápios da Comissão Europeia, é o corredor Atlântico, que é aquele que entra via Madrid para Portugal. O professor David Justino tocou uma outra questão, que é a aquisição de comboios. Que seria necessário adquirir muitos comboios. É verdade. E sobre este ponto de vista da aquisição de comboios, nós estamos há 3 anos à espera que cheguem 22 comboios para o serviço regional, que anda a cair aos bocados, que na maior parte dos dias não faz o transporte das pessoas onde é necessário. Portanto, 3 anos para chegarem 22 comboios. O processo está parado no Tribunal de Contas à espera de esclarecimentos da IP e da CP, ainda não percebi muito bem, mas o que é facto com 3 anos. Este governo tem 6 anos e a única coisa que adquiriu em ferrovia foi ferro velho, que comprou a Espanha. E que depois se veio a revelar que ao final de algum tempo já estava a cair aos bocados. Agora está a recuperar, aliás o ministro diz que tem a ferrovia no coração, de um momento para o outro descobriu que a ferrovia era a resolução de todos os problemas dele quanto ao seu futuro político, não é?
Não percebeu ainda que tem uma bomba ordenador na mão que é TAP, mas acha que vai ser líder do Partido Socialista porque tem um amor enorme pela ferrovia, que ainda não fez nada, como é evidente. Portanto, 3 anos, eu continuo à espera dos comboios regionais. Portanto, é evidente que com este governo, com esta programação do governo, com esta capacidade de investir, e para mais um país que neste momento está livre do protetorado, está livre dos ditames da Troika. Portanto, o que temos para a ferrovia e o amor que eles têm pela ferrovia é este. Indo muito diretamente à questão ainda do TGV, há confusão. A confusão entre o TGV e os comboios. E porque é que o projeto morreu? Ou seja, quando nós construímos autoestradas em Portugal, se tivéssemos começado a conversar dizendo que íamos construir Ferraris, teria morrido o projeto das autoestradas em Portugal. O que aconteceu foi exatamente isto. Nós, em vez de termos dito aos portugueses que íamos construir linhas de comboios de elevada velocidade, começámos a dizer que íamos construir TGVs. TGV é uma marca de um comboio. Portanto, e é isto que contaminou todo o processo. Agora, nas linhas de comboio podem passar comboios a 350, a 200, a 220, a 150, a 80. As linhas têm que ser interoperáveis e é isso que é a interoperabilidade. Tem que lá passar o regional, tem que lá passar o intercidades, tem que lá passar o pendular, tem que lá passar um comboio de uma velocidade mais elevada, que o pendular já é. E, portanto, foi isto que levou à morte do projeto de alta velocidade em Portugal, lamentavelmente. Quanto à questão dos lobbies, muito rapidamente. Há um lobby, sem dúvida nenhuma, da rodovia. Os milhões de euros de receitas que em Portugal o transporte e a logística se faz por modo rodoviário através do caminhão é uma coisa importante na nossa economia. E, portanto, é natural que haja algum obstáculo. Para mais, construíram-se 3.000 quilómetros de autoestrada, portanto, e desse ponto de vista, também esse investimento também tem que ser rentabilizado. Agora, há depois uns outros lobbies mais subterrâneos. E eu não deixo de falar pelo menos deste, porque este é real. Que é a questão da CP, por exemplo, que está tomada de assalto por um lado, pelos bois, pelos lugares, nomeação política. E, portanto, o Partido Socialista tem na CP uma fonte de recrutamento de altos quadros para os seus quadros políticos. E depois, por outro lado, há também, no âmbito da CGTP, uma vontade muito grande que isto não tenha concorrência, não é? Porque se não entrarem cá empresas internacionais, naturalmente, portanto, a negociação com os sindicatos é sempre mais fácil e as empresas ficam muito mais tomadas de assalto pelos próprios sindicatos, porque, caso contrário, houvesse ali ao lado uma empresa que operasse mais barato, mais eficiente e mais eficaz. E, portanto, estes lobbies estão aí presentes. Depois há outros que têm a ver também com as mercadorias, que têm levado a algum atraso, mas esse não é tão evidente e, portanto, exibo-me a falar dele tão diretamente. Mas é um facto, Portugal ainda está sujeito a fortes concentrações de determinados mercados, determinados setores. Neste momento temos setores em expansão, em explosão, o agroalimentar, como eu disse há pouco. A questão do automóvel é muito importante. Aliás, não vem mais investimento para Portugal no setor automóvel, até em grande medida por este atraso estrutural que temos relativamente à logística. Aliás, várias pessoas do PSD, do grupo do professor Mário Lopes, faz parte, e outros independentes têm referido isto. Portanto, a questão da logística e da reindustrialização do país é fundamental e se a ferrovia não evoluir de acordo com aquilo que se faz lá fora, o país vai regredir. E duplamente, porque não só não faz, mas também fica atrasado relativamente aos outros. E isso é penalizador para as futuras gerações e preocupante. Muito obrigado. Muito bem. Eu é que agradeço. Acho que também, de qualquer maneira, já nos estamos aqui a aproximar das 11. Perdemos o professor David Justino e acho que as ligações aqui caíram, mas que já tínhamos também dado a volta a todos e não sei se está agora aqui a aparecer outra vez, não sei. Mas estamos aqui, olha, está aqui a aparecer outra vez o professor David Justino. Eu não sei se... Estamos. Quer concluir? Não sei se consegue agora. Não tenho que concluir. Acho que as intervenções foram suficientemente esclarecedoras e, portanto, não tenho, a não ser... Caiu outra vez. Está um bocado mas eu acho que realmente foi uma noite bastante informativa. Aliás, depois os comentários no Facebook foram bastante dentro desta linha, de dizer que era uma noite bastante informativa e que conseguimos passar muita informação, e acho que esse é o nosso propósito, e tem sido precisamente essa a nossa
a nossa luta, e neste tema específico a luta do professor Mário Lopes. Portanto, eu acho que esta ideia de informar e das pessoas estarem a par do que é que se está a passar para tomarem as decisões foi o que se passou hoje, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista político. Isto que vocês viram do deputado Carlos Silva, já tenho visto muitas vezes. Portanto, isto é uma luta que ele tem feito e que se repete frequentemente com o ministro, com o IP, com tudo o que lá passa no Parlamento, sempre com este problema da falta de execução e da falta de racionalidade em algumas decisões, portanto, e das esperas e a verdade, e também com a nossa eurodeputada e a presença que nós temos tido, que nos confirmou aquilo que todos sabemos, há fundos disponíveis, o que falta mesmo é capacidade de execução, o que é um bocado lamentável. E, portanto, eu propunha-me para concluir aqui este debate. Não sei se o professor David Justino, agora que já regressou, quer deixar aqui mais alguma. A mensagem está dada. Está dada a mensagem. Ou então concluiria aqui com o nosso, não sei se o Miguel Castro Neto quer encerrar, aqui só para fechar a sessão. Filipa, não só para dar uma nota, agradecer aos participantes as intervenções e, de facto, o pragmatismo e a visão esclarecida sobre esta questão da ferrovia e alguma perplexidade com este balanço final do quão longe estamos, de facto, de entrar nos eixos, não é? E, portanto, eu acho que essa é a principal conclusão desta noite, é que importa continuar esta discussão e promover um maior envolvimento da sociedade civil, porque eu julgo que há aqui assim um desfazamento claro entre o que é a percepção generalizada da sociedade e, de facto, o que está em cima da mesa. E, portanto, corremos o risco de mais uma vez, termos aqui uma oportunidade falhada de fazer o país avançar. E era isto. Muito obrigado a todos. E só dá nota que a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar pediu desculpa, mas ela está a mais uma hora do que nós, portanto, e além disso tinha que acabar ainda um trabalho para fazer amanhã com a equipa dela, e portanto pediu desculpa e teve que se ausentar. Muito obrigado a todos e um grande abraço para todos os que me acompanharam no Facebook. Obrigado também. Obrigado. Muito boa noite a todos. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite e obrigado pela oportunidade.